Boa noite a todos. Esses dias atrás eu saí de casa pela manhã, estava indo ao trabalho e um jovem, seus 18 anos no máximo, estava atravessando a rua apressado, com fones de ouvido, mochila nas costas, com pressa, talvez indo ao trabalho também ou à escola. E a camiseta dele estava escrito bem grande uma frase: Think out of the box, em inglês, que quer dizer pense fora da caixa. Isso me chamou a atenção, aquele jovem ali apressado e com essa camiseta, essa frase grande ali escrita. Esse conceito vem sendo, essa filosofia, cada vez mais utilizada nas grandes universidades, nas grandes instituições, que é o pensar fora da caixa, você ampliar os seus pensamentos, abrir a sua mente, ser criativo. É uma tendência mundial isso, dar o melhor de si. E isso vem cada vez mais sendo anunciado, cada vez mais jovens agregando esta teoria, esta filosofia. O maior lugar, onde estão as mentes mais brilhantes do mundo, mais expansivas, mais inovadoras do mundo, estão concentradas na cidade de São Francisco, na Califórnia, chamado Vale do Silício, onde essa filosofia é usada em praticamente todas as empresas que ali encontram. Presidentes dessas empresas cada vez mais jovens, ficando bilionários, empresas que valem bilhões. Não existe mais divisões entre presidente e seus comandados, que nem assim são chamados mais, seus colaboradores. É tudo junto, não tem mais divisão, as empresas são cada vez mais compactas e o conceito de abra a sua mente e dê o seu melhor é utilizado, tem bem grande escrito assim já na entrada da maioria dessas empresas, a maioria delas tecnológicas, para as pessoas virem com as suas ideias e compartilharem com seus companheiros, darem o seu melhor ali. E isso vai ser analisado por todos e eles vão colocar no mercado essas ideias. E isso é tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Realmente, para as coisas da carne é válido. A gente deve sim realmente dar o nosso melhor. Tem um amigo, ele é nadador profissional, nadador olímpico. Começou sua carreira muito jovem aqui em Limeira, num clube aqui de Limeira, desde criança. E percebeu-se muito jovem que ele tinha esse talento. E ele ganhou o mundo através da natação. Hoje ele é um atleta, ele representa um grande clube aqui do nosso país. E esses dias ele estava em férias aqui na cidade. E eu tive a oportunidade, eu com minha esposa até estava junto, de encontrá-lo, conversei um pouco com ele, algumas vezes. Encontrei uma vez, depois encontrei de novo. E eu estava conversando com esse atleta profissional, ele estava de férias, ele falou assim, tem que aproveitar esses dias aqui, 3 semanas, porque agora voltando aos treinos, ano que vem tem a Olimpíada de Tóquio, maior Olimpíada de todos os tempos, Olimpíada de todos os tempos, e eu não tenho mais escolha. Vai ter uma seletiva no mês de maio, se não me engano, e eu tenho que chegar entre os 2 primeiros dessa modalidade para representar o país, então eu não tenho escolha. Então a vida desse jovem é isso, ele falou, agora a minha vida daqui para frente é focar nesse dia, nessa data. Ele disse que ele escreveu um bilhete em cima da cama dele, todo dia, a hora que ele acorda, tem lá a data, o tempo que ele tem que fazer, e bem grande escrito, dê o melhor de si. Todo dia. Ele vai, treina, se prepara, se alimenta, dorme, acorda, vê naquilo. Esse é o objetivo da vida dele. Então realmente eu estou dando esse exemplo, um único exemplo, um simples exemplo de dedicação. No que a gente faz aqui, nas coisas da carne, devemos sim, o que escolhemos como profissão, seja ela esporte, seja ela corporativa, qual for, seja ensino, devemos dar o nosso melhor, devemos nos estudar, devemos focar naquele objetivo que temos.
Só que muitas vezes podemos nos frustrar também, né? Esses objetivos. Às vezes colocamos metas e nos dedicamos, pode ser que aconteça de não conseguir. É assim que é o homem, né? A gente pode se frustrar e não conseguir. Aconteceu, ele falou que já aconteceu com ele e ele está de novo. E aconteceu já comigo algumas coisas que coloquei em meta em minha vida também. Acontece com cada um. Nós somos assim, o homem é assim. Quando eu digo homem, o homem no geral, né, a humanidade, nós somos inconstantes. Mas isso vem sendo objetivo hoje, cada vez mais jovem, estamos criando uma sociedade estressada, focada, depressiva, porque querem, e estão ali focados nisso, porque o homem é assim, a gente tem que ter um objetivo para viver, e podemos nos frustrar, né, como já falamos. Mas isso vem sendo cada vez mais voltado às coisas, a olharmos assim, na horizontal, para que nos esqueçamos do que realmente tem valor em nossas vidas, que é o que Deus fala para o homem, o que Deus está falando para nós através da sua palavra, a Bíblia, um livro dividido em Velho e Novo Testamento, pode ser adquirido em qualquer livraria, e você vê que cada vez, né, mais é esquecido, a gente vai deixando de lado, porque temos nossa vida, nossa correria, nossos objetivos. Como eu disse, não devemos ser relaxados, jamais, devemos focar, devemos, né, ter nossas tarefas, sim, mas não devemos esquecer do que Deus nos fala através da sua palavra. Então, o privilégio que nós temos desta noite, estar aqui, podermos abrir essa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e falarmos um pouco desta verdade. Cá estamos esta noite, podemos abrir, ler e ouvir. Pediria um pouco de tempo para nós vermos o que Deus está falando sobre nós, sobre a vida, sobre a morte. Será que nas coisas de Deus nós também podemos dar o nosso melhor? Tem o perigo da gente confundir, né? E a gente dá o melhor nas coisas daqui da terra, válido, mas nós homens, quando eu digo homens, toda a humanidade, o homem em seu estado natural, ele tem a mania de achar que podemos fazer o melhor para Deus, para galgarmos o nosso lugarzinho lá. Será que nós temos essa capacidade de dar nosso melhor? O homem caído em seu estado natural, o homem foi criado por Deus, e Deus deu uma única ordem para ele. Era a ordem, não é livre-arbítrio, ele não faria se ele quisesse ou não. E o homem desobedeceu. Então a palavra pecado significa desobediência, desobediência a Deus. Então o homem, Adão, foi criado, sua mulher Eva, pecaram, desobedeceram a Deus. E isso é item de série em toda a humanidade. Pecado, desobediência, item de série em todos os homens. Nós, quando viemos a este mundo, através de nossos pais, nossa mãe, fomos concebidos e nascemos, já nascemos com essa herança, com esse pecado. Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Eu gostaria que nós abríssemos no Novo Testamento, no livro de Romanos, quando Paulo escreve a carta, né, à igreja dos Romanos, Romanos capítulo 3. O que o homem tem de melhor? Como já disse, esse homem caído, esse homem pecador, que vem a esse mundo já com essa herança, desobediência. Romanos capítulo 3, por gentileza, podem abrir suas Bíblias.
a partir do versículo 10, Paulo escreve aqui: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o que o homem pode dar de melhor. Essa é a especialidade do homem, essa lista aqui. Mas você pode falar: nossa, é pesado, né? Eu não me incluo aqui não, eu não faço essas coisas aqui. Eu não acho que eu sou tudo isso aqui. Nosso segundo irmão, Caim, matou o nosso primeiro irmão, já de cara, filho de Adão. Então aqui, esse aqui, ó, seus pés são velozes para derramar sangue, nosso irmão já fez isso, se nós não fizermos. Mas, né, não foi você que fez, não foi eu. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Então nosso irmão fez. Adão, quando pecou, ele fez o melhor, ele tentou cozer folhas de figueira e tampar a sua vergonha, a sua nudez. De nada adiantou. Ele teve que se esconder, porque não adiantou. Esse era o melhor que Adão tinha para dar, se esconder. Então, se você não se inclui nessa lista, se eu não me incluo, gostaria de ver o que o próprio Paulo diz de si próprio, apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, o que ele diz de si próprio. Podemos abrir na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. Paulo diz assim a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então olha que interessante, aqui São Paulo, apóstolo, que outrora não era Paulo, ele foi Saulo já. O que ele disse que ele era aqui, no 13? Blasfemo, perseguidor e insolente. Ele cita nesse versículo 13, Atos dos Apóstolos, podemos abrir, ele está citando aqui, Atos 8, versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse é Paulo, apóstolo, outrora Saulo. Ele perseguia a igreja de Deus.
os crentes, os cristãos. Quando ele diz igreja aqui, ele não diz um templo ou uma religião, ele diz um conjunto de pessoas, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E Saulo, na sua ignorância, como o próprio Paulo diz aqui, o que ele fazia de melhor? Perseguia, encerrava em prisão, matava. Esse é Paulo apóstolo, que ele diz dele, continuando aqui. Também no versículo 9 de Atos, podemos ler do 1, um pedaço, um trecho aqui, só para a gente ver quem era esse homem. Saulo respirando, capítulo 9 de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Saulo, aqui, ele foi pedir cartas para prender cristãos, ele perseguia. É esse aqui, Paulo, que continua aqui. E ele teve um encontro com o próprio Senhor, que ele continua, diz aqui, né? Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E no 16 ele fala: Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. Então a misericórdia de Deus alcançou esse homem. E esse homem hoje, que temos em nossas mãos aqui as cartas à igreja, as maiores revelações que temos aos nossos dias ao homem, foram escritas por este homem, reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem que perseguia a igreja, ele se evidencia aqui como o principal dos pecadores. E hoje o que temos aqui, a palavra de Deus como ela é, esse homem foi usado pela misericórdia, pelo Senhor mesmo, o encontro maravilhoso do pecador e o Senhor. E esse homem é Paulo apóstolo, São Paulo apóstolo. Ele é o principal escritor das cartas, né, às igrejas, e que temos em nossas mãos aqui hoje. O único que poderia dar o seu melhor, Deus. Ele deu o seu melhor, seu Filho. Esse encontro do Filho de Deus, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Filho encontrando aqui com esse homem. Esse era o melhor que Deus poderia dar. Nós lemos pela manhã hoje Romanos 8. Podemos abrir, por gentileza, em Romanos 8. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse foi Deus. Não poupou o seu próprio filho, Deus Pai. Ele deu o que ele tinha de melhor. E nos dará todas as coisas aqui na terra? Também, né? Nós temos as nossas coisas? Sim, temos. O Senhor tem misericórdia de nós aqui. Temos porque o Senhor cuida de nós. Mas é disso que ele fala aqui. O Senhor veio buscar e salvar para melhorar a minha vida aqui na terra? Não. São coisas no céu, são coisas referentes à nossa vida celestial,
no que refere à nossa eternidade, no que refere ao que iremos passar depois que passarmos por essa vida aqui. Então é isso que Ele deu o seu melhor. Agora, se depois disso a gente ainda continua achando que podemos fazer o nosso melhor, acabamos de ler ali em Romanos 3, aquele é o nosso melhor que nós recebemos do nosso pai Adão, nossa mãe Eva, nosso irmão Caim. Caim matou seu irmão e fundou uma cidade, edificou uma cidade. Ele era um arquiteto inteligente. Os instrumentos musicais, os seus descendentes tinham dons de instrumentos musicais, inventaram instrumentos musicais, tocaram. Esse é o homem inteligente na sua carne, né, na sua sabedoria, dada por Deus também. Mas o melhor desse homem caído, esse homem pecador, essa herança é isso que nós acabamos de ler. O que Paulo nos disse, que disse a Timóteo, principal, o principal. Agora, se mesmo assim ainda nós continuamos achando que podemos dar o nosso melhor, gostaria de contar uma história de um rei de Israel, escolhido por Deus, temente a Deus. Os salmos, existem 150 salmos. Creio que a maior parte deles, mais da metade, foi escrita por este rei. Mais de 80 salmos escritos pelo rei Davi. Eu queria ler uma história sobre Davi, aqui para nós refletirmos. Um homem temente a Deus. Só o que ele fez na sua carne, o que ele foi capaz de fazer. Podemos abrir em 2 Samuel, no Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo 11. Esse rei era Davi. Achou graça aos olhos do Senhor, foi ungido rei por todo Israel, sobre todo Israel. Ele tinha a idade de 30 anos quando começou a reinar, jovem para um rei. E temente a Deus, escreveu salmos. Então vamos ver o que ele foi capaz de fazer. Se nós achamos que nós não somos capazes, vamos ver o que Davi fez. Vou ler um pedaço só para a gente entender a história. Capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher?
tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar no muro? Aí mais para frente, um pouco, podemos pular um pedaço aqui. Daí fez tudo isso, e daí o 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, o pranteou. Passeado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Esse é o rei Davi. Ele adulterou. Primeiro crime aqui, né? Primeira transgressão aqui que ele fez. Ele, para começar, ele não era para ele estar. Ele estava no lugar errado, não errado. No versículo 1 fala, todos os reis estavam em guerra, ele estava lá no palácio, não era para ele estar lá. Era para ele estar lá junto com os reis. E o que ele fez? Esse é Davi, escritor dos Salmos. Ele adulterou e ele deu o jeitinho dele depois. Ele foi tentando. Urias não entrou na dele, não achou justo fazer o que ele estava querendo. Que se ele conseguisse, ia ficar por isso mesmo, ninguém ia ficar sabendo, né? Aquela data ele tinha voltado para a casa dele, tinha dormido com a mulher dele, e o filho ia nascer e ia ser o filho dele. Ninguém ia dar o jeitinho brasileiro que a gente costuma falar. Podia falar que Davi era brasileiro, mas não é. Ele era judeu. E nós, homens, costumamos dar o nosso jeitinho para as nossas coisas. Mas o que fala aqui no versículo 26, foi mal aos olhos do Senhor o que ele fez. Isso é Davi, um homem temente a Deus. Fez tudo isso. Essa é a natureza pecadora que temos em nossa carne. Temos em nós isso. Somos capazes de fazer isso e pior. Se nós ainda não se incluímos naquela listinha de Romanos. E continua daí Natã aqui no 12, vou ler mais um pouco, só para a gente ver o desfecho da história. E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e quem em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha que legal. A gente faz, dá nosso jeito,
e depois acusa os outros. Foi o mesmo que Adão fez lá, quando pecou. A mulher que tu me destes, comeu e eu comi. Me deu e eu comi. Então a gente é especialista nisso também, de apontar o dedo. E aí que Natan fala aqui para ele? Não é tão certo esse homem morra, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Foi revelado a ele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: tu és o homem. Então eu digo para você aqui, tu és esse homem aqui dessa lista. Eu, você, todos nós, na nossa velha natureza pecadora, desobediente a Deus, que recebemos de nosso pai Adão. Tu és esse homem, tu és essa mulher. Nós somos esse homem. Nós fazemos, somos capazes de fazer, de desobedecer e ainda de acusar, de sair fora. Mas de nada adianta. O único que poderia fazer algo, de dar o seu melhor, é Deus. E Ele deu. Precisou um sacrifício. Existiu uma obra na cruz. Jesus, seu Filho, estava com o Pai na glória, dono de tudo, dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, legiões de anjos para o servir. Ele mesmo diz, quando estava ali em aflição, ele poderia ter legiões de anjos para o tirar dali, onde ele quisesse, só um estalo. E veio esse homem perfeito, o único homem semelhante a nós, homem semelhante, sem pecado, o único homem sem pecado, o único que era capaz de dar o seu melhor, e ele deu. Em obediência ao Pai, veio aqui a este mundo, sofreu o juízo de Deus, padeceu na cruz, derramou o seu sangue precioso e ressuscitou. Olha que maravilha. Aparece essa palavra pela primeira vez depois da morte do Senhor. As primícias, o primeiro, ressuscitou. Existe um homem lá, assentado à destra de Deus. Romanos 8 mesmo, que lemos hoje. Podemos abrir lá de novo, por gentileza. Romanos 8. Continuando no contexto que nós lemos o 32. A segunda parte diz assim, do 34, versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a segurança de todo aquele que aceita essa lista aqui, que se enxerga dessa forma, e digo, esse homem és tu, esse homem sou eu, sou você, é você, nascemos assim. E todo aquele que aceita essa obra, a única obra, esse sangue redentor que foi derramado ali, quando aquele soldado veio e furou o lado do Senhor, quem aceita essa obra, tem essa segurança aqui, ó, que ressuscitou. Tem um homem lá, está lá a prova, está à direita de Deus e também intercede por nós, está intercedendo por você, por mim, por todos nós lá. Esse é Deus, Filho de Deus. Em Hebreus 1, o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele próprio, o Senhor Jesus, veio aqui a esse mundo, ele que é o resplendor da glória, que sustenta todas as coisas que nós vemos,
todas as coisas criadas, os céus, a terra, o mar, os planetas. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Esse é o Filho de Deus, esse que veio aqui no nosso lugar, padecer por esse homem aqui que nós acabamos de ler. Ele deu a sua vida, o único homem perfeito em todos os sentidos da palavra, porque ele é Deus, Filho de Deus, Deus Filho, o único que poderia fazer esse sacrifício perfeito, derramar o seu sangue para purificar-nos dos nossos pecados. Diz aqui, né, Hebreus, purificando os nossos pecados. Depois de ter feito isso, o que ele fez? Ressuscitou, está assentado à destra da majestade das alturas. Então essa é a segurança que hoje, o amor de Deus que hoje temos o privilégio de lermos aqui, anunciado ainda hoje aqui neste mundo, esse evangelho da graça e da salvação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a graça, esse é o amor de Deus derramado ao pecador que se arrepende do seu pecado e aceita essa obra. Podemos dar o nosso melhor? Não. Quanto a isso, não. Essa questão já foi resolvida de uma vez por todas. O Senhor veio, derramou o sangue, foi necessário derramar o sangue. E não precisamos fazer mais nada. Estamos aqui hoje, lendo esta verdade. Um versículo que eu sempre gosto de ler e torno a ler e acho que é um evangelho completo. E é só esse versículo já serve para a gente já ter a segurança total. É João 5, podemos abrir em João 5, por gentileza, versículo 24. O próprio Senhor Jesus dizendo aqui: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou não entrará em outras versões, mas passou da morte para a vida. Nos 5 pontos básicos aqui da obra de Cristo, ele mesmo falando, anunciando aqui, ó, quem ouve, está você aqui hoje ouvindo, estamos aqui ouvindo. Ainda hoje a graça de Deus está anunciada para que todos ouçam. Quem ouve, estamos ouvindo aqui hoje. Ouçam então esta palavra que o próprio Senhor está falando. Creia nessa palavra, aceite essa verdade. Presente, quem ouve e crê, tem, vai ter, é uma promessa. Se a gente fizer direitinho as coisas aqui, nós vamos alcançar aquilo, é um futuro, sempre é um objetivo. Qual daquele atleta que nós citamos aqui agora, o objetivo dele é ir para a Olimpíada do ano que vem, é futuro. Mas o Senhor é já, é hoje, é aqui agora. Temos essa segurança aqui, caros ouvintes. Tem a vida eterna, não entra ou não entrará, isso é futuro já. 4º ponto, não entrará, acabou. O Senhor riscou a cédula que você tinha, tudo lá que Paulo falou, aquilo que nós lemos, que nós somos capazes de fazer. Riscou, rasgou, acabou. Não tem mais. Jogou no fundo do mar. Tem um versículo que diz em Miqueias: jogou nossas iniquidades no fundo do mar. Acabou, sumiu. Passou, passado. Já foi. Da morte para a vida. Então é isso que Deus tem a nos oferecer em sua palavra. Nós ficamos focados aqui na horizontal, mas aqui, ó, passou da morte para a vida. Isso é vertical. É de cima para baixo, não tem jeito de nós fazermos o melhor. Vem de cima, vem de Deus para o homem. Nós não somos capazes, jamais. É de cima para baixo, Deus para o pecador. Então aceitem, ouçam, estão ouvindo, creiam e aceitem essa verdade. Passou da morte para a vida. Tem a vida. E como que o cristão, nessa segurança, aí vive aqui neste mundo? Gostaria de ler mais um versículo. Deixa eu encontrar aqui só um minuto. 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1. Versículo 10. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem
Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. É essa a maneira que você que ouviu, acabou de ouvir, e aceitou, agora vive, presente. Tem um homem lá, lembra que nós falamos? Está lá. E quem que nós estamos aguardando? Esse homem. Esse que é perfeito, em todos os sentidos da palavra, único. Não existe outro. Então aqui, caros amigos, quem aceitou já, é assim que vive, aguardando dos céus ao seu Filho, a quem Deus o ressuscitou, Jesus, que nos livra, lembra? Passou da morte, da ira vindoura. Acabou. A nossa culpa, os nossos pecados, esquecidos, jamais serão lembrados. Tem um versículo que diz também. As nossas iniquidades jamais serão lembradas. Para nós, nenhum custo teve, basta aceitar. Para Deus teve um custo muito alto, entregar o seu próprio Filho, entregar o seu melhor, o que havia de melhor, Ele entregou. Para Ele foi muito caro, custou muito, para nós nada, não tem nada que podemos acrescentar, que podemos melhorar. É isso e ponto, é o que Deus nos fala aqui na sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra, e eu gostaria que cantássemos mais um hino para encerrar. Deixa eu ver se eu... Nós cantamos até o 20... É o 21. Conheceis agora o divinal poder desse sangue que Cristo verteu. Confiaste nele para receber sua graça e perdão lá do céu. Conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz. Confiais no sangue desse Salvador, pertenceis ao seu reino de luz. Desejais com ele todo dia andar, com Jesus que por vós padeceu. E quereis no seu amparo descansar, no valor da promessa que deu. Conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz. Confiais no sangue desse Salvador, pertenceis ao seu reino de luz. Subireis com Cristo quando aqui voltar, entre as nuvens pros seus receber. Estareis com ele no celeste lar, onde há paz, regozijo e prazer. Conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz. Confiais no sangue desse Salvador, pertenceis ao seu reino de luz. Podemos agradecer ao Senhor? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra, agradecemos pela oportunidade que tivemos uma vez mais de ouvirmos as boas novas do Evangelho de salvação. A todo pecador que ouve e crê e aceita esse amor de Deus,
Jesus vindo a este mundo, derramando o seu sangue para nos salvar. Obrigado por este amor, por esta verdade, por esta segurança que temos, que a qualquer momento estaremos contigo nos céus. Nós te agradecemos por esta semana também que se inicia, pedimos que estejas nos guardando, nos protegendo. Te damos graças no nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.